Yom Yom para o dia 19 de Menachem Av. O Yom Yom original da data de hoje nos traz instruções técnicas, orientações práticas sobre colocação de tefilin, etc. Então, mais uma vez, nós vamos para os adendos e acréscimos do Yom Yom, também selecionados pelo nosso Rebbe, onde ele traz um trecho extraído de um discurso racídico pronunciado pelo seu sogro, o Rebbe anterior. E assim selecionou o nosso Rebbe um trecho, um parágrafo, algumas linhas desse mamar, desse discurso racídico profundo, onde lá o Rebbe anterior, ele define bem o papel espiritual, a característica e postura de um Yehudi na sua atuação espiritual, na sua evolução espiritual. Ele lá nos diz, Klalut inyan avodah shel neshamot Israel, no que consiste o serviço, o trabalho espiritual, de forma geral, de todas as almas judaicas, de todas as almas de Israel, ou seja, a missão espiritual de cada um de nós, motivo pelo qual a nossa alma desceu para esse plano terrestre, para esse mundo material, está aqui incorporada. Nós temos uma missão, nós temos um serviço, por assim dizer, a realizar, nós temos um trabalho para fazer aqui nesse mundo e conosco mesmo, em termos de aprimoramento do caráter, de aperfeiçoamento pessoal. Nos fala que, de forma geral, como nós podemos definir no que consiste esse trabalho, esse serviço espiritual das almas de Israel, o Liot Mekablei Ol Malchut Shamayim. Ele nos diz que numa frase só consiste basicamente em se tornarem, atuarem com subordinação. Submissão e subordinação. Pessoas que assumem sobre si não só a responsabilidade, sem fugir da responsabilidade, mais do que isso, a expressão literal de Mekablei Ol, aqueles que assumem o jugo, mesmo quando é colocado um jugo nas costas, sobre os ombros da pessoa, isso parece, às vezes pode parecer até uma carga pesada, e você imagine alguém que sempre colocar o jugo, esse ol, é o que se colocava, por exemplo, sobre bois ou burros que puxavam o arado na carroça e etc. Então havia esse jugo, assim, eles na verdade eles não podiam se desviar nem para cá, nem para lá, e esse jugo sobre eles, talvez exercia peso e uma pressão, mas que fazia eles realizarem o seu trabalho sem desvios, sem sair da rota. Então, essa expressão que se utiliza em hebraico, a expressão judaicamente utilizada, que todos nós devemos ser Mekablei Ol Malchut Shamayim, assumir o jugo do reinado celestial, o jugo de Deus. Ou seja, conforme explica o Talmud, os nossos sábios, mesmo antes da pessoa assumir, por assim chamar, o jugo das mitzvot, assumir o cumprimento das mitzvot, antes disso até a pessoa deve assumir sobre si esse compromisso, que é mais do que um compromisso e uma responsabilidade, mas assumir um jugo de estar subordinada, de estar submissa à vontade de Deus, assumir sobre si o jugo do reinado celestial, não importa o que o rei, o que Deus nos ordena, que tipo de mitzvah, se eu entendo ou não entendo, se eu gosto ou menos, se eu me identifico ou talvez não, se eu sei o significado, não importa. Aquele que assume o jugo, mesmo que isso às vezes possa parecer uma carga sobre a pessoa, mas isso significa a pessoa assumir o jugo do reinado celestial sobre si. E ele nos fala, assim explica o Rebbe anterior, que de forma geral a postura ou aquilo que se espera de um Yehudi na sua missão, no seu serviço para Deus aqui nesse mundo, é que ele assuma sobre si, que ele receba esse jugo sobre si.
O que? Adua Bekabalah, Ma'amarei Hasidim Aishanim. Nós temos uma tradição, algo que nós recebemos, uma tradição que nos foi transmitida pelos velhos Hasidim, pelos Hasidim de outrora, pelos Hasidim, pelos grandes Hasidim, talvez ainda da geração do Rav Shneur Zalman, etc., que eles diziam que essa é uma característica marcante, esse é um sinal identificatório, essa é a própria essência. Yehudi Ubal Kabbalatol. Um Yehudi, ele é uma pessoa que tem essa subordinação, que tem essa submissão diante de Deus. E Bal Kabbalatol, o Yehudi. E o que significa ser Yehudi? Uma pessoa que tem essa subordinação para com Deus, que tem essa submissão diante da vontade divina, ele é um Yehudi. Em outras palavras, ser Yehudi, isso se reflete nessa atitude de subordinação, como também a própria subordinação em si, para a vontade divina, isso confirma o judaísmo do Yehudi. De qualquer maneira, esse conceito é um conceito básico, como o Rebbe anterior define como Klalut Avodah. De forma geral, todo o serviço espiritual nosso consiste nisso. Isso é algo interessante. Como nós falamos, até no jugo que é colocado até sobre os animais, isso é um peso, uma carga. Ou seja, o animal que puxa a carroça, não há dúvida que ele sente a diferença quando tem um jugo sobre os seus ombros, sobre suas costas, ou quando não tem. E ele sabe que sempre que esse jugo está sobre ele, ele não tem como se desviar, ele desempenha o seu papel. Então, no fundo, na realidade, um Yehudi, ele não se sente assim livre para fazer o que bem entender, o que bem quiser, não é? Ou, sabe, hoje estou afim, amanhã nem tanto, e etc. Não. O que caracteriza um Yehudi é que ele sabe que ele está aqui com uma missão, que ele tem um papel a cumprir, que ele tem algo a desempenhar, e ele sente esse jugo constantemente sobre si. Ele assume isso. E sabe, eu não estou aqui a bel prazer, eu não estou aqui para satisfazer o meu ego, os meus desejos pessoais, ou apenas pela minha satisfação pessoal, meu prazer individual. Não, eu estou aqui com uma missão e eu estou não só comprometido com essa missão, não só que eu assumo essa responsabilidade, mas eu de fato estou subjugado a ela, eu estou submisso a ela. Isso se expressa em todas as facetas, mesmo do lado espiritual. E eu estudo a Torá, sabendo que a Torá é algo sagrado, então aqui independe se esse assunto me atrai mais ou me atrai menos. Se eu tenho mais prazer, curto mais esse tipo de estudo, ou gosto menos. Aqui o que importa não é isso. Um Yehudi que tem essa subordinação, essa submissão diante de Deus, ele vai estudar a Torá, porque a Torá é a sabedoria divina, é a mitzvah dele estudar a Torá. E da mesma forma também, em relação não só ao cumprimento de mitzvot, mas traços de caráter, conduta de um Yehudi. Um Yehudi, ele está sempre subordinado a Hashem, agindo, procurando sempre agir de acordo com a sua vontade, a vontade divina, e não de acordo com o seu interesse pessoal. Isso significa que um Yehudi, ele é o sujeito subordinado, e essa subordinação é a marca registrada de um Yehudi.